aí, né, a história do cinema brasileiro, essa história importante que o cinema brasileiro tem, e por conta disso eu entrei em contato com o João Paulo Miranda Maria, diretamente de Paris. João é diretor de cinema brasileiro, né, paulista, rio-clarense, e diretor do longa Casa de Antiguidades, que foi o longa brasileiro selecionado para o maior festival de cinema do mundo, Festival de Cannes, na França. Um longa que a gente tem um carinho muito especial, que foi rodado, né, quase integralmente aqui em Três Itilhas, no meio oeste catarinense, mas é um longa que, claro, é ambientado em todo o Brasil. João, obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar falando com a gente hoje. Fico muito feliz em ter você presente aqui na Rádio Noesc. Tudo bem? Tudo jóia, eu que agradeço aí o convite. João, para a gente começar, eu queria dividir esse papo em duas partes, tá? Falar sobre o cinema brasileiro, já que o dia é do cinema brasileiro. E nessa primeira parte, e na outra parte, claro, a gente vai falar sobre o longa Casa de Antiguidades. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, por que tu faz cinema, cara? Pergunta. É, é uma pergunta, né, assim, né, uma questão. Para mim não é uma profissão, sabe? Não é uma simples profissão, sabe? Eu acho que assim vai além. É uma coisa quase de missão, sabe? Porque para mim o cinema, como e a arte em si, você acaba lidando com o que eu diria que é a alma das pessoas, né? A alma da sua audiência, do público. Então eu vejo que se for comparar o trabalho, a profissão de um artista, um cineasta, muitas vezes acaba sendo mais fácil comparar, por exemplo, ao trabalho de um religioso, de um padre, de um pastor, qualquer que seja a religião, mas com uma responsabilidade, né, de lidar com esses espíritos, com esse mundo, digamos, virtual. Isso é outra dimensão sobre o invisível, né, falar sobre o invisível. Então, isso daí é uma responsabilidade enorme. Então, para mim, fascina muito falar de um outro mundo, né, de uma outra dimensão, que, na verdade, vem de um lado interno, vem muito pessoal. Então, ao fazer cinema, quando eu ligo a minha câmera, eu sempre digo também, penso que eu não estou filmando o outro. Quando eu ligo a minha câmera, eu não estou filmando apenas o que está na frente da câmera. Na verdade, a câmera é um próprio espelho, como se filmasse a mim mesmo também. Então, eu preciso me expor, trazer algo que venha de dentro e que fale desse outro mundo. Perfeito. João, eu conheço dois filmes teus, que são o Command Action e A Moça que Dançou com o Diabo. A Moça que Dançou com o Diabo são dois curtas-metragens, né? Ela foi a que recebeu menção especial em Cannes. Tem até uma história que eu vi uma entrevista tua, tu comentando que o pessoal estava fotografando você e você levantou a mão, né? E algumas pessoas interpretaram aquilo como um protesto quase. E você depois disse assim, não, é que eu estava sem o canudo que eu tinha ganhado, eu precisava fazer algum gesto. Mas, de fato, João, é também, né, para um brasileiro, não que a gente tenha um complexo de vira-lata, não quero ser vira-latista aqui, mas é que eu sei como é que tu chegou até Cannes com esse curta, né? Então, eu queria que tu contasse para quem está ouvindo, que eu imaginei tua emoção realmente a hora que tu levantou a mão, né, aquela foto, mesmo sem o canudo, o início dessa tua trajetória, né? Como é que tu o que significou tu fundar um cineclube lá em Rio Claro, gerou o grupo Cine aqui no Olho, e depois tu foi para a universidade, né, foi fazer carreira acadêmica também, e enfim, contar um pouquinho dessa trajetória, né, desse cinema caipira que até você chamou, o que seria essa estética também? Então, né, como você falou, né, eu venho do interior, né, claro que é o interior do estado de São Paulo, e que também tem um peso assim enorme do que eu poderia dizer assim, de um lado, digamos, conservador, digamos, né, que é uma cidade pequena e religiosa, e né, que é uma cidade que tem muito aposentado também, é o berço do integralismo, né, a cidade do Plínio Salgado, Tá louco, que tá retornando, mas enfim.
Isso, então toda uma coisa do integralismo, então assim, tem várias coisas ali, né? Cresci numa escola tradicional e tal, então aí chega um momento que as coisas que estão ali no estômago você não aguenta mais guardar para si mesmo. E quando eu pensei em fazer cinema, desde já de pequeno, já era uma coisa muito diferente, digamos assim, porque antes eu gostava de desenhar, por exemplo, quando já tinha meus 10 anos por aí, e uma vez me perguntaram, né, me pediram para desenhar o Batman, por exemplo, pediram o Batman para desenhar. E eu desenhei uma criatura ali, um Batman enorme, gordo, grotesco, feio, ridículo, cafona, e segurando pelas pernas um trombadinho, um moleque que estava correndo, assim, bem magricelo. E aí todo mundo olhou para mim como se aquilo não existisse, aquilo não fosse o universo que eles imaginariam que passava pela minha cabeça. E depois também acabou também passando por várias situações, né, também dentro de família e de pessoas próximas. Uma delas que me marcou muito foi quando eu tinha a minha primeira namorada, e que era negra, e quando eu fui apresentar ela no meu aniversário, e acabei dando um beijo nela bem na frente de todo mundo e falando, essa é minha namorada e tal. E aí eu lembro da minha avó se levantar assim num súbito assim, com um guardanapo de papel na mão e querendo limpar minha boca. E assim, várias outras situações. E é duro também dizer, claro, porque você lida com família, você lida com pessoas próximas, mas eu acho que no momento que nós estamos agora, esses monstros saíram do armário e ficou meio que insuportável, e então de alguma maneira tem que escancarar, tem que mudar alguma coisa, né? Mas isso é uma situação, mas Aham. voltando a essa pergunta sua, desculpa aí ter aberto um parêntese, A mas gente vai falar mais sobre isso um pouco depois, quando a gente for falar do filme exatamente, a gente vai voltar nesse assunto. exato, é. Então assim, e aí quando eu fiz aquele gesto com a mão, era uma coisa de vários sentidos, era uma síntese de muitas coisas. Porque naquele momento eu já tinha em mente também o projeto, a ideia, e que depois eu vou falar e tal, e a respeito. Então eu já pensava sobre o longa, já há muitos anos atrás, mas a minha história começou então nessa cidade de Rio Claro, onde de fato não nasci lá, na verdade, mas eu vivi a maior parte da minha vida naquela cidade, desde os meus 3 anos de idade, eu vivo lá, vivi lá, né? E aí eu quis criar um coletivo, porque eu vi que, assim, para criar uma linguagem, uma visão de mundo que eu estava tendo, que eu acreditava, e que eu comecei depois a chamar de cinema caipira, que na verdade é um olhar sobre o que a gente ignora na sociedade. Né? É sobre aquelas pessoas que talvez uma boa parcela da sociedade, até na hora que encontrasse na rua, iria atravessar a calçada da rua para não cruzar com essas pessoas. Ou seja, os meus heróis são aqueles que a gente ignora, que estão fora de uma moda, que estão fora de uma tendência. Então assim, esses personagens quase rústicos, quase pedras brutas, e que trazem dentro de si uma memória, uma história, uma potencialidade enorme, e um drama enorme também. Então, desde pequeno, eu tinha interesse sobre esse tipo de personagens, de realidades, de lugares, e lá em Rio Claro falavam, é a cidade conhecida pelo céu azul, então parece que o céu azul todo lugar é, então não tinha às vezes muitas coisas para se falar, e as pessoas falavam, nossa, não tem nada cinematográfico aqui, não tem nada supostamente belo aqui. E aí, nessa questão... Ah, oi, Rafael, meu filho passou aqui, mas Oi, vem aqui Rafael. no meu colo. E aqui esse é o Rafael. Tudo bem, cara? E, e aí? E aí o que eu ia falar é que era um desafio. Para mim era um desafio falar que era impossível fazer cinema ali. E foi Aham. aí que eu pensei, eu preciso fazer, eu quero fazer. Quanto mais difícil, mais eu me inspiro em querer realizar. Então foi nessa questão que eu acabei então fundando esse coletivo, querendo criar um olhar, trabalhando com as pessoas, criando do zero, pessoas que nunca antes fizeram cinema. E aí fizemos aí o filme,
começamos todo o coletivo discussão de cinema, e aí começamos, antes a gente fazia o que eu chamava, que eram filmes ensaios, que eram assim trabalhos que não tinham uma história de começo, meio e fim. Então, ou seja, eram mais trabalhos próximos do que eu chamaria de vídeo performance, né, que era mais filmes ensaios, provocações de linguagem que a gente fazia em apenas uma hora durante um encontro de discussão do grupo. E a gente também tinha uma revista cinematográfica mensal que a gente também escrevia muito, a teoria tinha que andar junto. E aí, depois de um tempo, né, a gente até não tinha nem equipamentos, o único equipamento que a gente tinha na época era um celular que meu pai emprestava, de 2 megapixels de resolução de câmera, e a gente acabou ganhando, com um desses filmes ensaios, uma competição da CNN Internacional, como o melhor vídeo em celular no mundo. E aí depois a gente começou a pensar, vamos agora, de repente agora nós estamos preparados, e principalmente eu, amadurecido, fazer realmente um filme com história, com começo, meio e fim. E aí foi que começou essa ideia de começar a pensar numa ideia, e aí começou o Command Action, que foi o primeiro curta, a gente tentando viabilizar, não tentamos apoios, só com licença. Fecha aí, filho. Tá tranquilo. Desculpa, os dois. Não, tá tranquilo, todo mundo em casa, né? Eu não sei como é que tá em Paris, o pessoal já tá circulando. O apartamento é pequeno aqui, mas agora também é 5 horas mais tarde, então aqui já tá, na verdade, já tá ficando noite. É que como é verão, então ainda tem uma luz do dia, mas na verdade aqui já são 15 para as 8 horas da noite. Não, mas tá tranquilo, tá tudo certo, faz parte, né? Não, tranquilo. Mas então, aí o que eu estava explicando, então, é que a gente então fez esse primeiro curto, o Command Action, que se passa numa feira que a gente fala que é do bairro do Cervezão, e eu lembro até hoje que eu escolhi, né, aquele lugar para filmar, era uma feira de rua muito tradicional, histórica, mas que nunca que assim não era muito valorizada, tanto que eu lembro de pessoas da prefeitura que chegavam a me dizer: nossa, mas você vai filmar aquele lugar, por que você não vai fazer um documentário sobre o coral da cidade, sobre a orquestra da cidade? E eu falei, não, é isso. E aí fomos nesse lugar, fizemos aí esse curta, a história do menino que quer gastar o dinheiro das compras de comida com boneco e tal. E o filme a gente viabilizou com uma rifa, na verdade. A gente tentou, né, apoios, né, por lei de incentivo, mas não conseguimos captar, foi uma coisa, né, e tal, foi meio complicado, mas aí no final a gente conseguiu viabilizar de uma maneira e o filme foi feito. E aí entrou na Semana da Crítica do Festival de Cannes. E isso, de fato, mudou toda a minha vida. Isso o Command Action já foi para Cannes e o Command Action. Exatamente. E aí, como é que tu mandou? Como é que foi isso? Então, a gente, na verdade, foi até o último ano em Cannes, em Cannes, eu digo, na Semana da Crítica, que eles ainda pediam o envio de um DVD. E aí a gente pegou um DVD bem simples e tal, eu peguei, gravei ali o filme no DVD, escrevi a caneta e coloquei numa embalagem daquelas tipo plástica e coloquei no correio e mandei. E eles não tinham referência nenhuma sobre você, quer dizer, foi você, Rio Claro, Cannes, e é isso, e eles assistiram o filme. Exatamente. Barato. Assim, foi uma coisa que eu não conhecia, nenhum dos programadores, nada. É claro que eu conhecia o festival em si, mas nunca conhecia essas pessoas. Então, assim, foi realmente uma coisa enviada daquela forma. E aí, depois, né, no mesmo ano, fiquei aquela coisa, né, pensando, né, meio quase caipira, e pensando, será que foi sorte de iniciante e tal? E foi aí que eu peguei e falei, não, vou fazer mais um, vamos ver se realmente eu estou no caminho certo, digamos assim. E foi aí que a gente voltou, eu voltei e comecei a organizar um segundo curta, né, sob a minha direção, que aí é A Moça que Dançou com o Diabo. E a gente mandou de novo para o festival, só que aí a grande surpresa foi que os programadores, que era da Oficial, selecionaram o filme para a competição da Palma. E aí foi algo incrível e tal, ganhamos o prêmio, o prêmio do júri e tal, mas foi interessante que assim, eu até achava que eles me conheciam por causa da Semana da Crítica, mas não, quando eu cheguei lá eles achavam que era o meu primeiro ano no Festival de Cannes, porque
tem uma independência também são programadores diferentes, né? É claro que longa já é outra história, digamos assim, mas em curta você lida com, né, você é desconhecido, então são muitas pessoas no mundo todo e ninguém conhece, digamos, ninguém. Então eles vão pelo filme, pela proposta nova, assim, né? Não, a menção do júri, né, é uma menção importante também, porque é onde, como tu disse, que são pessoas desconhecidas, tu tá reconhecendo ali um potencial, né? Tu tá reconhecendo uma força, né, do filme de quem tá começando, né? E pelo menos começando nesse circuito de festival. E é muito legal isso, a gente pensar. Eu tô aqui, tô falando e tô imaginando, porque eu sei, eu pesquisando, o Centro Cultural de Rio Claro tem o nome do Roberto Palmari, é isso? Isso mesmo, que era um Que é um cineasta. cineasta. Eu não conhecia ele, fui pesquisar, é um cineasta que bem importante, inclusive, né? Tem alguns trabalhos, acho que tem trabalho na TV também, ator, Isso. produtor, E roteirista. ele é do Sul. Ele, na Ele é do verdade, Sul, não é, ele é do Sul, aí de Santa olha aí, Catarina. E, olha que se eu não me incrível. engano, é isso mesmo. Então ele veio do Sul, mas infelizmente eu não conheci. Ele faleceu, né, antes, ele já faleceu nos anos 80 e eu não cheguei a conhecer. Ele fez muito poucos, entre aspas, filmes, né? Aham. Ficou conhecido, né, por um filme que ele fez lá em Rio Claro, com grandes atores e tal. E depois ele chegou a fazer também curta também e tal, e programa de televisão e publicidade. Mas ele vinha tudo naquela coisa de um cinema também marginal, né? Vinha com uma ideia de um cinema pós, né? Cinema novo. Então tinha também uma visão também, queria fazer realmente um cinema também diferente, né? Deixou, circulou lá. Eu falei isso porque a nossa Casa de Cultura aqui se chama Rogério Sganzella. Então Exato. tem essa coincidência, né? O Rogério é daqui, mas o Rogério ele saiu daqui para fazer cinema na capital, foi para São Paulo para conseguir fazer cinema. Já chegou aqui, ele já provavelmente já lia, provavelmente não, ele lia muito e foi para lá já sendo crítico. E depois, pouco tempo depois, ele fez filme. Eu digo isso porque são dois nomes importantes, né? E eles estão aí escancarados na fachada, né? De dois centros culturais do interior do país, Rio Sim. Claro e Joaçaba. E a gente pensa assim, pô, mesmo com esses nomes, ainda é difícil fazer cinema no Brasil. Como eu disse, eu não quero ficar fazendo coisa de vira-lata ou ficar choramingando, até porque tu conquistou muita coisa mesmo com essa dificuldade, mas de fato existe isso, né, João? Não tem como a gente também não comentar. E como hoje é dia do cinema brasileiro, eu quero perguntar para você o seguinte: é, ali nos anos 60, como o Rogério fez esse trajeto para ir para São Paulo, hoje ainda muita gente faz. Né? Eu acredito que talvez a maioria das pessoas que desejam trabalhar enquanto artistas vão para Floripa, por exemplo, aqui. Aí Floripa tá para Joaçaba como São Paulo tá para Floripa, sabe? Sempre assim, sempre Sim. buscando uma capital. Eu não sei se tu fez essa trajetória, mas eu queria que tu comentasse um pouco como que tu vê essa exploração do interior do Brasil e essa potência que o interior do Brasil pode ter hoje. Se está mais fácil, se continua sendo a mesma coisa, como é que tu avalia isso? Então, de certa forma, né, cria-se quase um estereótipo, né, de que realmente é na capital que as coisas acontecem. Então, isso existe ainda. Não, que demora muito, né? Uma hora. Na minha época também isso continuava, mas só que na minha trajetória já foi diferente. Na verdade, justamente por ser diferente, escolhido um outro trajeto, foi que de fato consegui me destacar. Porque foi assim, eu cheguei a fazer faculdade fora, né? Fui fazer faculdade de cinema, cheguei a fazer lá no Rio de Janeiro, cheguei a estudar lá cinema, fiquei lá 4 anos estudando lá, cheguei a fazer uns estágios em algumas produções dentro do Projac, na Globo e tal. Só que aí eu vi, quando eu até conheci depois também, conversei rapidamente com o Rosenberg, por exemplo, que me falou que, olha, isso, né, por aí você não vai fazer o cinema que você está querendo, é claro. Então, e aí eu fiquei realmente com a vontade de criar algo mais Por aí, pessoal. universidade, capital, isso? É,
pela Globo, pelo mainstream, digamos. Entendi. É difícil você querer mudar, você ir entrando de escadinha em escadinha, digamos, você começa, sei lá, como todo mundo imagina, como um assistente, não sei aonde, e aí você vai fazendo as coisas, vai subindo a escadinha, para de repente você, lá dentro do sistema, ser alguém lá dentro e de repente querer mudar alguma coisa, por exemplo. Então, a minha sensação sempre foi de fazer algo histórico, no sentido de falar de igual para igual com os grandes ídolos e nomes da história do cinema brasileiro e mundial. Então para mim era importante achar uma maneira de como eu conseguiria viabilizar isso, porque para mim, desde o começo, não era uma questão de dinheiro. Eu não queria, é claro que todo mundo precisa de dinheiro, eu também preciso de comida, preciso comer, mas eu não preciso de luxo, então eu quero o mínimo, eu só quero ter, e para mim o que é mais importante é a qualidade da liberdade do meu trabalho. Então eu vi que lá eu não ia conseguir isso da maneira como eu gostaria. E foi aí então que eu acabei conseguindo uma oportunidade de fazer um mestrado na Unicamp, que, né, em Campinas, próximo da cidade de Rio Claro. E eu então voltei a morar no interior, na cidade de Rio Claro, morar lá com meus pais e estar sempre durante a semana fazendo uma ou outra viagem, indo até Campinas na Unicamp para fazer as aulas da pós-graduação. E enquanto isso fundei esse coletivo Aqui no Olho. Mas eu lembro quando eu voltei do Rio de Janeiro, todo mundo me olhou meio torto, sabe? Como se desse errado, como se de repente eu tivesse voltado e de fato eu iria mudar, eu iria de repente trabalhar com meu pai no restaurante, porque meu pai já trabalhava em restaurante, então de repente era mais fácil eu mudar mesmo de carreira, ficar trabalhando ali no restaurante, no caixa, fazendo alguma coisa ali mesmo no ramo gastronômico, digamos, né? E não era a minha intenção, e meu pai também compreendia, minha família, entre aspas, compreendia e tal. Então, assim, quando eu voltei, eu fundei esse grupo e era uma coisa que era como se eu parecesse que eu estivesse batendo a cara na parede, porque ninguém acreditava. Aham. Ninguém acreditava. Então, era uma coisa assim, você passava sessões, divulgava no jornal e vinha um, dois, três pessoas. Então, não vinha quase ninguém. Mas eu não Eu desistia, sei, eu sabe? sei bem como é. Então não desistia, e ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo, ia discutindo, não importa. Essa revista mesmo que eu falei, tinha meses que ninguém escrevia, então eu escrevia vários artigos também para completar a revista. A questão é que não desistia, e aí e também era uma seleção natural, meio que só os fortes ficavam, digamos. Então não era uma coisa, né, era uma coisa mais assim, mesmo de missão mesmo. Então aí depois realmente eu vi que foi disso que amadureceu o meu olhar. Porque as pessoas acham que para fazer cinema você precisa de uma estrutura, precisa de uma grana, precisa de certos equipamentos, sendo que na realidade o principal equipamento é você atrás daquela câmera que é uma ferramenta meio delicada e complicada. Porque você, o ser humano, ele precisa se desapegar de muitas coisas, ele precisa filtrar muitas coisas, ele precisa sentir, ter empatia, ele precisa, vulgarmente, digamos, colocar a mão na merda, precisa realmente se aprofundar num assunto, e precisa realmente mergulhar, vir de cabeça. Se o negócio não é pessoal, é melhor não fazer. É isso que eu já aprendi e vi, né, assim, nesses anos, e que eu não me arrependo, e que é justamente assim, se tivesse um segredo seria esse, seria justamente não negar e assumir de fato todos os erros, problemas, conflitos pessoais, coisas internas que você tem que ter coragem de escancarar na tela. E João, isso veio do interior. O interior veio muito forte para me dar essa oportunidade, porque ao mesmo tempo que não tinha esse apoio, era difícil, ao mesmo tempo ninguém ficava cobrando que eu fizesse alguma coisa de bom gosto, sabe? Que cobrasse de mim de fazer alguma coisa que entretesse. E a mesma coisa dentro desse coletivo. A gente não tinha essa obrigação de agradar ninguém. E até acho que por causa disso que nunca ia muita gente, porque não era para agradar. Então é isso que é difícil. Tinha gente que até vinha aconselhar: nossa, mas por que você não passa uns filmes do Spielberg de vez em quando? Tenta passar umas coisas mais leves. E eu falava: não é isso, não é isso. Né, meio que você vai tomando uma posição.
E o bacana é que hoje, mesmo eu estando aqui na França, de fato assumindo essa coisa como cineasta, carreira, né? Eu vim, ou seja, mas foi um caminho diferente. Eu venho agora até o centro, até digamos uma capital, não mais, não é uma coisa de subir escadas. Eu provei por um outro lado. E ao momento que você prova, você vê que você consegue agora usar o sistema a seu favor. Então, isso que é também interessante nesse momento que eu estou vivendo agora. E, em contrapartida, o coletivo continua. E tanto que nesses dias fez encontros do movimento do cinema do interior, então, do interior paulista, com outros produtores, com outras cidades, com outros núcleos parecidos com a história do Quino Olho. Então está sendo muito bacana. Hoje eu até falo que o Quino Olho agora tem muita gente, porque tem bastante gente. Na minha época, como eu falei, era uma meia dúzia de gato pingado. Agora é diferente, assim, pelo menos eu acompanho à distância, é claro, mas eu vejo que o pouco que eu consigo acompanhar parece que está bem interessante e forte. João, me permita fazer um intervalo, que aí a gente volta para falar do caso da Antiguidades, pode ser? Claro, tranquilo. Então tá, eu estou falando com o cineasta João Miranda Marias, diretamente de Paris, falando sobre o cinema, Dia do Cinema Brasileiro. Também a gente volta falando sobre o filme Casa de Antiguidades, que foi selecionado para o Festival de Cannes. Vamos lá. Agora podemos falar nós aqui. Eu queria que a gente comece a falar. E tá passando ao vivo no Facebook? Como que tá? Ao vivo e as pessoas estão ouvindo nós agora nesse momento aqui, exato, tá no Facebook ao vivo. Isso tá no Facebook agora. No Facebook, a gente tá falando aqui, tá no Facebook. Tá bom. E o pessoal, mas você me marcou aí? Como é que tá? Não, foi muito rápido, assim, aí, mas eu acredito que em alguma coisa depois vai ficar gravado, se tu quiser compartilhar, ele consegue também. Sim, pode me marcar depois, me marca que aí também o pessoal que tá me acompanhando vê também, eu acho que é bacana. Então, só para deixar claro que aqui é o intervalo, depois a gente volta pro ar. Não, tá jóia. Massa. Não, porque é isso, eu acho que assim, são escolhas, né, de caminhos, né? Mas essa coisa do interior só ajuda. Eu vejo que assim dá uma liberdade enorme, sabe? E não é só questão do interior, mas você estando fora de um certo eixo ou de um certo compromisso com o produto final, quando você valoriza mais o processo do que um resultado final, você se enriquece muito, sabe? Sim. Eu vejo que assim, para mim, nisso amadureceu muito, sabe? Porque foram muitos filmes ensaios, muitos exercícios, discussões, ou seja, antes de apertar o REC da câmera, eram horas e horas e discussões, e isso era o mais bacana, assim, o que valia a pena era muitas vezes mais a discussão, e muitas vezes a gente nem fazia filme ensaio, tinha dias, porque a gente uma época no coletivo tinha o costume de fazer quase todo o encontro, que né, às vezes era uma vez por semana, mas teve época que era 2, 3 vezes por semana. Então chegava... Vocês pegavam temáticas ou faziam tipo filme ensaio pegando, por exemplo, hoje vamos fazer efeito Kuleshov, vamos brincar. Não era uma coisa tão técnica, eu falo técnica assim, não tão de formação como faculdade, escola. Era uma coisa, a gente passava por mostras temáticas, filmes específicos, cineastas específicos, movimentos específicos, e depois disso que a gente começava a fazer um filme ensaio, ou às vezes também eu trazia textos. Teve já encontros que começou a cada vez mais diminuir o tempo dos filmes, e aí não era mais cineclube, então aí começou a ser um grupo de discussão mesmo. Então começou nos últimos anos, a gente nem mais passava, e quando passava era só um trecho de algum filme, mas eu trazia mais textos para a gente ler em conjunto e discutir. Vamos voltar pro ar? Beleza. Vamos lá. A gente fala sobre o filme, encerra e pode continuar mais um pouquinho aqui até a gente despedir. Vamos lá. Tá. Hiperconectado aqui na Rádio Educativa, falando sobre cinema. Hoje, Dia do Cinema Brasileiro, converso com o cineasta João Miranda Maria, que está falando com a gente, um cineasta brasileiro, falando com a gente de Paris, hoje, onde ele finalizou seu primeiro longa, Casa de Antiguidades, que foi selecionado também para o Festival de Cannes, que é considerado o maior festival de cinema do mundo.
João, mais uma vez, eu agradeço, eu até comentei contigo em off, né, que tem conversa, né, cara, se a gente quiser, é um assunto muito interessante, muito importante, sempre atual, né, falar sobre arte, sobre cinema. E agora eu quero falar com você, claro, sobre o caso de antiguidades. Já entrou com tudo, né, já entrou na seleção de Cannes, Antônio Pitanga, toda essa questão. O cinema é uma resposta também ao comportamento humano, né? Ele não é só reativo. Ou, aliás, os grandes cinemas eles não são reativos, né? E eu comentava com um amigo do coletivo, do nosso, Felipe, um abraço inclusive para o Felipe e para o Carlos que estão ouvindo a gente, que o artista ele tem que estar sempre atento, né? Para fazer uma leitura correta desses afetos, né? Que circundam sempre aí as relações humanas. E aí teu filme tem uma temática que tu vai comentar para nós, que aborda preconceito, racismo, ancestralidade, diversidade cultural, entre outras coisas. E aí a gente está em 2020, boom, né? Tudo isso tá com o inconsciente espalhado na calçada, foi para a rua, tá em pauta nas ruas. Minha pergunta é, fale um pouquinho sobre esse filme e também que força que o filme pode ter, né? Se tu acha que pode ter para ajudar a moldar aí esse imaginário social do brasileiro e também do restante do mundo. O filme é uma bomba. O filme é uma bomba, ele vem com tudo, sem papas na língua, vem para realmente assim escancarar coisas, como eu estava já falando na primeira parte, né, coisas pessoais. Quando eu estou gravando mesmo aí no meio oeste de Santa Catarina, na verdade eu também estou falando da minha cidade, estou falando da minha vivência e falando também de um país. O filme, na verdade, já começou em 2015, né? Quando eu escrevi, na verdade, a história já em 2015. Então já era uma coisa, né, de uns 5 anos atrás. Então eu já tinha já a versão do roteiro em 2015, mas é claro que, como as pessoas que devem imaginar, tudo demora, né? Para viabilizar um longa-metragem é uma coisa colossal. Então você vai tendo que participar de residências, de laboratórios, você vai procurando seus parceiros, então é uma coisa muito longa, né? E que demora. Então, o roteiro, é claro, foi evoluindo, com certeza, mas a história sempre foi a mesma, desde 2015, então ela não mudou. E aí, quando você chega nesse momento, 2020, você vê as coisas que estão acontecendo, né, como o movimento negro que está acontecendo, e você vê também toda uma sociedade dividida, que já vem também de um certo tempo, desde 2016, já começou isso muito forte, essa divisão da sociedade brasileira, e você começa também a ver toda uma crise que vem agora com essa crise sanitária, mas uma crise também política enorme que vem dos últimos tempos, e vem esse extremismo de direita, vem toda uma coisa fascista, né? Então, uma coisa, as velharias, né? Esses monstros velhos, esses monstros antiquados, e é por isso que chama-se caça de antiguidades, porque são coisas muito antigas, muito precárias, muito velhas, que de repente agora vamos ter que escancarar, nós vamos ter que lidar com aquela sujeira que foi escondida debaixo do tapete, racismo, machismo, vários tipos de preconceitos que foram escondidos pela nossa sociedade ali debaixo desse tapete, e que agora a sujeira vai voar, e nós vamos ter que enfrentar ela. Então eu vejo que nós estamos numa oportunidade rara, agora, com toda essa reflexão que temos que pensar a partir do confinamento e tal, eu vejo que o dia de amanhã, quando as coisas né, melhorarem, como aqui na Europa já está melhorando, e tenho certeza que mesmo com os números drásticos aí no Brasil e com toda a mal gestão, mas a coisa vai ser melhorada, vai ser de alguma maneira superada, e as coisas vão voltar para uma certa vida, uma discussão. E aí eu vejo que é o momento para revolucionar, eu vejo que são as lideranças, né, os líderes do movimento negro, os líderes dos outros movimentos culturais, né, do movimentos LGBT, movimentos das mulheres. Então, as suas lideranças, eu vejo que, no caso, se o filme poder ajudar, é isso que eu também falo, principalmente ao movimento negro, né? Eu vejo que eu não sou uma autoridade no assunto, eu vejo muito mais o Pitanga, que levanta essa bandeira, e o filme, se realmente, se por acaso, que eu acredito que vem forte, ajudar esse discurso,
que o movimento e as suas lideranças acatem, peguem e utilizem, porque é para isso que eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero de alguma maneira ajudar a essa coisa, a movimentar essa sociedade. Então é esse sentido. E o filme, desde o roteiro original, eu em nenhum momento falava que era o personagem, o protagonista era um homem negro, por exemplo. Eu falava que era um homem, né, assim, rústico, era um homem, um brasileiro do interior, essa coisa caipira que eu falo, e que traz em si marcas do tempo. Né? E, então isso assim que eu descrevia o personagem. E aí quando os produtores me perguntaram quem eu imaginava, na hora eu falei, olha, eu imaginava desde o começo o Antônio Pitanga. Tanto que o nome do personagem antes era Antônio, mas depois que eu fui fazer uma pesquisa de campo, conhecendo, né, o interior de Goiás, que é de onde veio o personagem, então eu comecei a ver e eu descobri esse nome Cristóvão. E aí eu achei incrível e eu mudei o nome, mas já era o Antônio, então eu já imaginava o Pitanga ali. E, né, e a única dúvida que era da idade dele, porque eu sei, né, ele com 80 anos, mas eu tinha certeza que ele ia aguentar. Aí eu fui, conheci ele pessoalmente, levei esse convite, que é um protagonista incrível, realmente absoluto no filme, então é ele. E eu trouxe o desafio, falei para ele, Pitanga, é o seguinte, as pessoas talvez nos últimos anos lembram de você mais por ser o pai da Camila, e eu, na verdade, eu tô querendo trazer uma outra coisa, eu quero trazer uma coisa tão visceral, tão forte, que as pessoas não vão acreditar que é você. Eu preciso trazer essa força, que eu sei que você tem. Eu assisti os seus filmes, eu sei o que você já foi capaz, já fez, e eu tenho certeza que você vai trazer isso. E eu vou te exigir, vou te provocar para a gente conseguir chegar nesse ponto. E ele adorou. Ele falou, eu quero isso, eu quero realmente essa provocação, eu quero assumir esse papel e realmente fazer essa coisa nova, porque para ele falou, é muito nova, ele falou que lembra como estava no movimento do cinema novo, é uma coisa que parece que ele falou, é um ciclo, e ele falou que realmente o cinema que eu estava pedindo vinha de encontro a essa mesma sensação que ele teve nesse começo. Então foi demais, foi incrível, então todo o processo com Pitanga, e aí o resto do elenco foi, né, juntando pessoas incríveis também, como a Ana Flávia, por exemplo, que também trabalha na TV, mas que ela também... Ana Flávia Cavalcante, né? Exato, e eu lembro muito mais dela, da performance que ela fazia, da Babá, né, a Babá Quer Passear, e que muito provocativa, e eu pensei, não, essa que é a mulher que realmente vai enfrentar esses homens da minha história. Então, foi naturalmente as coisas se fechando, foram chegando num ponto, e é claro, como é um protagonista, um homem negro, e estamos no momento de uma discussão, né, depois de George Floyd, com todo esse assassinato, né, e é claro, não é de hoje, né, é uma coisa muito antiga, só que agora foi, né, esse tiro aí que realmente teve que mudar, teve que realmente fazer como posso dizer, né, tem que realmente responder de alguma forma. Desculpa, só um instante, fale. Tranquilo. Você tem alguma outra reunião ou não? Só depois, só lá pelas 10. Então tá bom, era falando. Maravilha. Fala pra ela. Tá bom, fala que é depois das 10 que eu falo depois daqui, desculpa. Imagina, João, a gente está estourando o tempo, tá? Eu quero agradecer, e a gente poderia falar aqui horas também sobre o filme, tem muita coisa para comentar, e eu quero encerrar com você perguntando, esse filme já tem distribuição garantida no Brasil? Como é que vai ser? Como é que está o planejamento aí na pandemia? Afinal de contas, quando é que a gente vai poder ver ele no cinema? Tá. E com certeza ele não vai passar primeiramente online, né? É um filme que precisa ser em salas de cinema, né? Aí eu poderia explicar, te argumentar por várias razões, mas para resumir, então precisa ser mesmo em salas de cinema para ter essa primeira impressão e impacto mesmo. E a ideia é esperar nesse segundo semestre os festivais, que eles estão aí adiando, e como aqui na Europa, se você comparar, né, no Brasil, né, agora que está no pico, né, digamos, ou está chegando nesse pico, então parece o apocalipse, parece que não vai ter o amanhã, sabe? Mas aqui a gente já passou por isso, então a gente já está num outro momento, então está reestruturando, os cinemas já estão reabrindo e já está sendo viável, então, ou seja, e seguros. Então,
vai acontecer alguns festivais, e a ideia é passar em festivais primeiro, e depois, no ano que vem, realmente fazer essa distribuição comercial mesmo em salas de cinema no Brasil. A ideia, e outros países também e tal. E já temos, claro, uma distribuidora no Brasil, que é a Pandora Filmes, e internacionalmente já tem um representante que já negocia pelo filme, e que a ideia aí é estar passando por outras distribuidoras de cada país, né? Então, o filme vai rodar, mas é aquele percurso, digamos, tradicional dos filmes. João, obrigado. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar falando com a gente, obrigado pelo teu trabalho também, pela tua arte, né? E quero agradecer imensamente em nome da Rádio Noesc, em meu nome, em nome do Quarto Coletivo também, dos meninos que ajudaram a ter esse contato com você, né? E, Sim. enfim, é isso. E é isso, estamos à disposição. Legal, eu que agradeço pela oportunidade, tá? Eu conversei com João Miranda Maria, cineasta, conversando sobre o filme Casa de Antiguidades, que, segundo ele, e assim a gente espera, será lançado no Brasil em breve, assim que acalmar essa pandemia. Agora 3h14. Joia. Estamos online no Face ainda. João, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E o Paulinho, que é o coordenador aqui da publicidade, a gente tem um evento que é a Noite da Pipoca. Aí ele mandou aqui: João Paulo Miranda, aceita trazer o filme Casa de Antiguidades para exibir em nosso evento no próximo semestre no Noesc Oficial. Após o filme, fizemos uma conversa com os alunos de publicidade e propaganda da Noesc. Mas aí. Vamos marcar, mas só que assim, como eu falei, como é um longa-metragem, tem toda uma estrutura, um sistema por trás, aí é um pouco delicado assumir certas datas, porque provavelmente no segundo semestre a gente vai estar priorizando mesmo festivais. Então, quem sabe, tem grandes festivais no Brasil, de repente, às vezes tem Gramado, tem o Festival Janela também em Recife, tem o Festival do Rio, Festival de São Paulo, da Mostra. Então, tem vários festivais interessantes no Brasil. Eu acredito que num segundo semestre seria mais voltado para os festivais mesmo. Mas aí, com certeza, se de repente o ano que vem, que eu acredito que seria mais próprio, mas impossível, né? Espero que compreenda, né, a situação, mas eu estou aberto, é claro, vamos já conversar desde já e pensarmos juntos aí. Para mim será com certeza um prazer passar o filme aí. Ali o coletivo também tem contato com a Pandora, a gente trouxe o Parasita para cá. Eu não sei se o Bacurau também, acho que foi só o Parasita que foi com eles, e eles já ofereceram também outras coisas. Tava tudo bem engatilhado, só que aí deu a pandemia e a gente não conseguiu trazer, né? Mas a gente vai em contato. Então tá ótimo, então já tenho contato, com certeza, vamos fazer sim. Obrigado, João, um abraço, bom trabalho. Um abraço, então. Bom falar contigo. Foi bom também falar aí, um grande abraço para vocês aí, tudo de bom. Valeu. E aí? Valeu, João. Valeu, vou fazer só desligar.